Olá, e sejam bem-vindos ao virtual roadshow de apresentação da Fibernomics Brasil. A sessão de hoje será dedicada à saúde e bem-estar. E para lhes dar as boas-vindas, temos conosco Aloysio Gomes, diretor de Relações Empresariais e Comunitárias da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Bem-vindo! Aloysio, penso que esqueceu de ligar o microfone, não conseguimos ouvi-lo. Olá, desculpe. Muito bom dia a todas e todos do Brasil. E uma boa tarde aos portugueses que, pelo fuso horário, agora já estão no horário do almoço. Sejam muito bem-vindos ao Roadshow Internacional Fibernamics. Estamos realizando uma série de lives com o tema Inovação focada no crescimento da indústria brasileira. E hoje na área têxtil e confecção com o objeto saúde e bem-estar. Tema este muito importante, principalmente agora, nesse momento de pandemia, para a retomada do crescimento. Portanto, junte-se à Fibernamics e venha discutir estas e outras questões, partilhar ideias e comatar os desafios da área. E agora convido o professor Dr. Fábio Scachetti, engenheiro têxtil e professor da UTF-PR. Olá, bom dia a todos. É com prazer que nós damos as boas-vindas novamente a todos os presentes. Mais uma excelente oportunidade de aprendizado num tema tão recorrente, né, na atualidade. Em nome, então, do Núcleo de Inovação Industrial, do curso de Engenharia Têxtil aqui da UTF-PR, eu vos saúdo, espero que nós possamos trocar mais uma vez aqui boas experiências e aproveitar o evento e poder partilhar também um pouco aqui no final. Sejam bem-vindos. Muito bom dia, então, a todos que nos veem aí a partir do Brasil e muito boa tarde também a quem nos vê a partir de Portugal. Sem dúvida, gostaria de agradecer a vossa presença cá hoje neste segundo webinar de lançamento daquilo que é o Hub Fibernomics Brasil. E, portanto, esta é no fundo, uma valência que fica assediada na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Apucarana, no sul do país, e onde a Fibernomics irá expandir, irá concretizar e instalar um dos seus hubs para, no fundo, estimular a pesquisa científica e inovação tecnológicas em setores como, por exemplo, o têxtil, a arquitetura ou a saúde no estado do Paraná, transferindo assim portanto, o know-how gerado quer na Universidade do Minho, quer na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Portanto, este hub terá como 4 grandes objetivos. Por um lado, termos uma parte mais visível, que é, no fundo, esta transferência, esta disseminação do conhecimento técnico-científico na região, e isso vamos fazer a partir deste conjunto de virtual roadshows. É importante que temos várias temáticas associadas sempre a cada um desses webinars e que contará com um dos nossos especialistas das nossas equipas, cada Fibernomics. Depois, naturalmente, fruto desta dinâmica, iremos ter atividades e ações bilaterais no sentido de estabelecermos aqui parcerias e conexão e grupos de trabalho numa determinada temática a desenvolver em conjunto. E, a partir daí, dará-se-á uma grande transferência de conhecimento para aquilo que é o tecido socioeconómico e, portanto, no sentido de também olharmos para aquilo que são os desafios societais da região e do país como um todo e procurarmos responder através dos materiais e com ciência e tecnologia a esses grandes desafios. E, portanto, isso irá resultar certamente em inúmeros produtos inovadores
orientados para as necessidades do mercado e com alto valor acrescentado como se pretende. Portanto, a primeira ação mais visível teve origem no passado dia 16 de março, em que nós falámos sobre a proteção pessoal. E hoje a Inês irá nos trazer aqui a saúde e o bem-estar e, portanto, como é que os materiais fibrosos e compósitos podem ser orientados para conseguirmos responder a este tema. E, de facto, este tema ganha uma importância muito grande nos dias de hoje, motivada por aquilo que foram os desafios que a pandemia de Covid-19 nos trouxe a todos. E aí, mais uma vez, ficou vincada a importância que a ciência e a tecnologia têm no dia-a-dia das nossas vidas, porque foi a partir daqui que conseguimos encontrar respostas para combater esta pandemia à escala global. E desde logo o envolvimento com o tecido empresarial no sentido de se criarem máscaras, portanto, sejam comunitárias, sociais ou cirúrgicas ou FFP2, e, portanto, também proteções pessoais no sentido de termos proteção de botas, perneiras, portanto, todo um conjunto, a questão do desenvolvimento de materiais antivíricos para funcionalizarmos os materiais fibrosos. Portanto, percebemos que foi uma rápida resposta por parte da ciência e do conhecimento na aplicação em produtos inovadores. Nós na Fibernamics também, mesmo logo há um ano atrás, em março passado, desenvolvemos também um conjunto de documentos técnicos de suporte que designámos de white papers em diferentes áreas temáticas. E se ainda não conhecem, convido-vos a visitar a nossa página de fibernamics.com e que podem descarregar gratuitamente todos estes documentos de trabalho, que são documentos bastante ricos em conteúdo, no sentido de abordar cada uma destas temáticas. Deixando esta questão da saúde e do bem-estar, no próximo dia 13 de abril teremos uma área dedicada, um tema dedicado à questão dos transportes. Depois passaremos para a construção e infraestruturas. Percorremos também a questão do desporto e os desafios que ele nos traz e cada vez mais na capacidade de nós monitorizarmos os atletas e conseguimos obter informações muito importantes a partir daí. Depois os materiais fibrosos e compósitos, como é que eles podem ser trabalhados na arquitetura, respondendo também a estes são os desafios, de um ponto de vista não só estético, mas também de um ponto de vista técnico e funcional destes mesmos materiais. E depois, claro está, a questão ligada à sustentabilidade e, portanto, como é que os materiais podem contribuir, seja para a economia circular, seja para a bioindústria, portanto, a biosustentabilidade, portanto, todos estes temas serão igualmente abordados. Por fim, terminamos este nosso ciclo de webinars a 29 de junho com o tema dos materiais fibrosos de um ponto de vista mais transversal, como é que eles podem, efetivamente, as características que podem ser desenvolvidas, não só no material de base, mas sim depois na sua combinação em estruturas fibrosas, como é que nós conseguimos orientar os materiais para conseguirmos obter propriedades únicas e também uma outra parte importante que tem a ver também com a parte da funcionalização desses próprios materiais. Quanto a mim, desejar-vos uma ótima sessão de trabalho e espero que este webinar vá de encontro àquilo que são as vossas expectativas e, portanto, passava agora a palavra à Inês, que vos vai trazer aqui um conjunto rico de tópicos importantes naquilo que é a saúde e o bem-estar. Muito obrigado, Fernando. Tempo agora para conhecermos as oportunidades que o setor da saúde e bem-estar oferece. Conosco, Inês Buticas, Technology Researcher da Fibernamics. Olá, boa tarde a todos. Bom dia para o Brasil. Antes de mais, quero dar as boas-vindas a todos os participantes. Eu penso que me estão a ouvir bem. Queria só uma resposta para perceber se me conseguem ouvir bem. Sim, acho que sim. Conseguimos ouvi-la perfeitamente, Inês. Ok, vamos então continuar.
Pronto, como eu estava a dizer, bem-vindos a todos. O meu nome é Inês Ticas. Serei hoje quem estará deste lado da Fibernamics em Portugal a dar-vos um bocadinho daquilo que serão as oportunidades de inovação no setor da saúde e bem-estar. Sou investigadora cá na Fibernamics há uns aninhos. E então a nossa agenda para hoje passará essencialmente pelo tema de saúde e bem-estar. Vamos começar por um ponto de perceber o que é isto de saúde e bem-estar, os fatores que afetam a saúde, riscos e doenças e tratamentos e prevenções. E passaremos então para o maior tópico desta sessão, que será então as tendências e inovações na área da saúde e bem-estar, uma leve análise de mercado e depois sim integraremos por uma série de exemplos e de diferentes aplicações que poderemos ter na área. Por fim, como terceiro tópico, passaremos então para as estratégias de desenvolvimento destas soluções e destas inovações que vamos apresentar no tópico 2. E aí serão apresentados alguns requisitos, materiais e até técnicas e métodos de funcionalização para o conseguirmos fazer. E mais tarde, então, falarmos do caso de estudo, um projeto desenvolvido no seio da Fibernamics e Protect Free. Então, o que existe de saúde e bem-estar? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é um estado completo de bem-estar físico, social e mental. Por vezes nós pensamos só na saúde como um bem-estar físico e mental, porque associamos a determinadas patologias físicas e mentais, mas a verdade é que a saúde social é uma parte bastante importante no estado de bem-estar de todos os seres humanos. E todos estes pontos têm de ser tomados em consideração quando falamos em saúde. Existem inúmeros fatores que afetam a nossa saúde e claro que o nosso estilo de vida, devido à alimentação, o exercício físico e até alguns vícios que o ser humano acaba por ter ao longo da sua vida, está muito presente nestes fatores determinantes para a saúde e para o bem-estar da sociedade. Claro que nós pensamos muitas vezes na parte da genética, mas como podemos ver neste diagrama, a genética é uma parte muito mais pequenina em relação ao nosso estilo de vida, que afeta realmente a saúde e o bem-estar de toda a sociedade. Claro que para além disto estamos a falar também das condições de trabalho, a questão da produtividade, do ambiente onde nós trabalhamos, tudo isto tem uma influência bastante grande naquilo que é a nossa saúde. Aqui trago alguns riscos e doenças mundiais. Nesse caso, eu quero dar ênfase a estas três primeiras. Estamos a falar da doença isquémica do coração, dos acidentes vasculares cerebrais e das doenças crónicas pulmonares. Estas são as três maiores doenças em todo o mundo, as mais fatais, vamos chamar assim, sendo que têm números bastante alarmantes. Estas três, por incrível que pareça, têm riscos associados muito semelhantes, alguns controláveis e outros não controláveis. Aqui de lado conseguimos ver alguns dos riscos associados a estas doenças que nós, seres humanos, conseguimos controlar. E parece que não, mas em 2019, por exemplo, morreram cerca de 8,9 milhões de pessoas por doenças isquémicas do coração e outras 6,2 milhões relativamente a acidentes vasculares cerebrais. São números bastante alarmantes. E a verdade é que, apesar de estes serem riscos que nós conseguimos controlar e termos outros, claro, que não conseguimos controlar, como a idade, o género e entre outros, nós precisamos mesmo de pensar nestes números e pensar que estas três doenças, muitas das mortes provocadas por estas três doenças, podiam ser controladas pelo homem. E temos que começar a pensar que realmente temos que mudar alguns hábitos alimentares e começar a ter um estilo de vida mais saudável para conseguirmos evitar grande parte destas mortes por esse tipo de doenças. É importante, ou então muito importante, nós conseguirmos equilibrar a balança. Se por um lado não conseguimos equilibrar a balança do lado dos fatores não controláveis, em que está inserida a genética, como é óbvio, nós temos que conseguir controlar os fatores controláveis, essa relevância, que de facto nós acabamos por conseguir manipular. Claro que alguns são um bocadinho mais complicados nós conseguirmos controlar, como o controle do stress, o controle do sono, mas
Por outro lado, conseguiríamos, se calhar, pedir ajuda para que nós consigamos controlar também estes fatores. Neste caso, a profissionais de saúde. Relativamente ao tratamento e a prevenção destas doenças, o que é que normalmente são utilizados? Por norma, fármacos, terapias, terapia ocupacional, fisioterapia, o que for, e é também recomendado ter uma alimentação mais saudável, um descanso ativo, a prática do exercício físico, e claro que isto tudo deveria ser, ou estas últimas coisas deveriam acontecer antes de nós termos os episódios, mas normalmente começam a acontecer posteriormente aos episódios. Por outro lado, temos também os stents, que já são muito utilizados na medicina, já há vários anos que são utilizados na medicina, no entanto têm uma função passiva, mais estrutural. O que acontece aqui com os stents é que eles são implementados para que o fluxo sanguíneo seja novamente normalizado, não é? Quando normalmente há um coágulo numa artéria, numa veia, mas não tem qualquer atividade funcional. E a mudança de paradigma neste momento é mesmo essa. Nós passamos com um tratamento não tão convencional, se calhar utilizando determinados excertos ou implantes que já são utilizados normalmente nas terapias convencionais, mas neste caso dar novas funcionalidades. E quando digo novas funcionalidades é nós conseguirmos fazer a produção de stents, por exemplo, claro que existem muitos outros, mas de stents com a capacidade de libertação de fármacos no local da lesão, por exemplo. Para além disso, uma das grandes tendências é nós conseguirmos personalizar estes excertos, este scaffold, como conseguimos perceber qual é a necessidade do paciente e então fazermos o scaffold à medida do paciente. Se ele realmente precisa daquele fármaco e não só de outras substâncias que poderão ser necessárias e não sejam fármacos, substâncias ativas, vamos então fazermos esse centro com esse fármaco e aquela substância ativa. Mas se o outro paciente já não precisa de todos esses fármacos, então reduzimos, personalizamos a cada paciente. E esse será uma das grandes tendências na medicina, na área da saúde. Passemos então para as tendências e inovação, as oportunidades nesta área. E, de facto, segundo a análise de mercado, o mercado da MedTech, quando falamos em MedTech, falamos de estruturas fibrosas aplicadas no setor da saúde, está em crescimento e prevê-se que continue esse crescimento, com cerca de 2,5 mil milhões de euros até 2024, sendo esse crescimento incremental, mas se juntarmos aqui todas as outras tendências relacionadas com a saúde e bem-estar, esse crescimento aumenta consideravelmente. Em relação às tendências e oportunidades na área da saúde, de momento, aquelas que estão com mais ênfase será então a telemedicina. Apesar da telemedicina já ser um dos pontos falados há bastante tempo, espera-se que esta tenha um crescimento bastante grande, porque devido ao impacto que a pandemia, o Covid-19 teve na sociedade, isto porque antes da pandemia a maioria das pessoas, ou do público que foi abordado, dizia que preferia ter um acompanhamento individual e presencial perante um médico, mas neste momento essa vontade já mudou um bocadinho, porque de facto com a pandemia as pessoas ficaram com algum receio de se dirigirem a um posto médico ou se dirigirem a um hospital e contraírem o vírus, neste caso. Mas isto com o tempo vai acabar por continuar a ter algum impacto na mentalidade das pessoas e por isso mesmo a telemedicina tem aqui uma vantagem e um momento de crescimento em que se espera que realmente tenha um crescimento muito grande na área da saúde. Por outro lado, temos a bioimpressão 3D. Nesta questão da bioimpressão, nós combinamos células, fatores de crescimento e até vários biomateriais, biofibras e etc., para crescimento de novos tecidos. Neste caso, o objetivo é mesmo nós conseguirmos substituir os órgãos vivos, os sistemas vivos, por sintéticos, vamos assim chamar,
e que tenham as mesmas funções e se calhar algumas funções melhoradas ou com uma outra funcionalidade diferente. Desta forma, a tendência será mesmo no sentido de inserção de implantes, dispositivos e até órgãos que permitam melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Segundo os entendidos, esta pode mesmo ser uma tecnologia que vai revolucionar a área da saúde e esperemos que sim, não é um crescimento bastante interessante na área, pensando só na lista de transplante e na quantidade de pessoas que está inscrita nesta lista. Não é? Pronto, por outro lado, temos a inteligência artificial. Como é sabido por toda a gente, a inteligência artificial já está distribuída por todo o mundo nas mais variadas áreas, a saúde não é exceção. No entanto, neste caso, na área da saúde, é mais ligada à área do sistema de desenvolvimento de vacinas, em triagens. Agora, muitas das máquinas que estão presentes em muitas instituições para medir temperaturas e desinfecções, etc., que são com base em inteligência artificial. Também na simulação, quando estamos a fazer investigação na área da farmacologia, já é muito utilizada, mas espera-se que o crescimento da inteligência artificial já este ano seja bastante mais elevado, mais uma vez pelo impacto que a pandemia teve na sociedade. Por outro lado, a nanomedicina, também já muito utilizada na medicina, mas desta vez espera-se que realmente ela continue a crescer, principalmente na área das nanopartículas biocompatíveis, biosensores e nanorobôs. É isso que está em voga no momento, para podermos ter, por exemplo, sistemas de libertação de fármacos ativa no local ou in situ das lesões. Neste momento, esta área da nanotecnologia está com um crescimento global anual de cerca de 40% a 45% e a tendência é que seja aumentada esta porcentagem de crescimento. Depois, por último, temos então a Internet of Medical Things. Já todos ouvimos falar de Internet of Things. Neste caso, é ligado à área médica. E quando falamos disto, pensamos logo nos smartwatches. A maioria das pessoas neste momento usam smartwatches para contar os passos que dá diariamente, por exemplo, ou para medir o batimento cardíaco, e tudo isso fica registado no nosso smartphone. Se pensarmos que todos os dados que temos no smartphone sobre os nossos passos diários, os nossos batimentos cardíacos, conseguimos passar diretamente para o nosso médico, através de uma conexão Wi-Fi, por exemplo, o nosso médico facilmente consegue ter um relatório automático sem nós termos que visitar um posto médico ou um hospital. Isso é um tipo de Internet of Medical Things. Se pensarmos numa coisa mais complexa e extrapolarmos um bocadinho, mas se pensarmos num caso real, a ideia será mesmo no futuro nós temos este tipo de mecanismo, não utilizado num pulso ou no vestuário, mas sim como um implante. E aí o médico conseguir, por exemplo, num doente com Parkinson ou depressão, estimular através da terapia de eletroestimulação, que já existe, mas que é bastante complexa de fazer e que de facto nem toda a gente tem acesso, mas conseguir com um implante ter acesso remotamente a esse implante e fazer a terapia através de eletroestimulação, deixando um bocadinho de parte os fármacos normalmente utilizados e tentando melhorar a qualidade de vida do paciente, sem que ele precise sair de casa. Essa é a questão. Ele deixa de precisar de fazer as visitas normais que faz. Quando falamos num paciente com Parkinson ou com depressão, provavelmente fazem visitas a hospitais e postos médicos muito mais frequentemente do que uma pessoa que tem esse tipo de patologia ou saudável, não é? Por isso a questão aqui é mesmo essa, que ele não tem que se deslocar às unidades de cuidados para que possa ser tratado. Pronto, passando então um bocadinho, vamos agora falar, eu trouxe aqui alguns trabalhos que já são desenvolvidos na área da saúde e bem-estar, e eu dividi por tópicos, mas quero só chamar a atenção que, de facto, quando vamos, e vocês vão perceber isso ao longo da apresentação, quando vou falar de cada um, vamos perceber que uns se encadeiam nos outros e que se calhar podemos pegar no conhecimento que temos de um para simular para outro tipo de aplicação, ok?
Pronto, começamos pelo sistema de libertação controlada. O que é isto de sistema de libertação controlada? Pretende fazer a libertação de um fármaco ou de uma substância ativa, e estamos a falar de substâncias ativas de extratos naturais ou essenciais ou nanopartículas, o que for, que tenham determinada função e que atuam in situ, normalmente é in situ. Falamos então do primeiro trabalho. Neste primeiro trabalho são utilizados hidrogéis, são sintetizados hidrogéis com base num polímero natural derivado da frutose e um reticulador. E para isso eles utilizam este hidrogel como um sistema de libertação controlada de um antibiótico para o tratamento antifúngico contra a cândida, contra a candidíase. Pronto, neste caso, o que eles percebem é que o perfil de libertação do antibiótico que está em estudo está diretamente relacionada com a difusão e a capacidade de swelling do hidrogel. Foi isso que eles entenderam. Ou seja, a capacidade que o fármaco tem de ser libertado com o tempo vai ter tudo a ver com a matriz onde está inserido esse fármaco. Por isso, neste trabalho, o mais importante é nós conseguirmos atingir as propriedades requeridas, neste caso de membrana ou hidrogel, no substrato, neste caso é um hidrogel, para que a libertação do fármaco seja controlada e ao longo do tempo, e não imediata. Por outro lado, temos então aqui outro trabalho relativamente à libertação controlada de vitamina E. O objetivo deste estudo foi avaliar a potencialidade de complexos entre quitosano e um sulfato de sódio, como sendo este complexo como um material para desenvolver microcápsulas, e depois nestas microcápsulas encapsular a vitamina E. Pronto. E depois, posteriormente a isso, então verificar a taxa de libertação desta vitamina ao longo do tempo. A ideia aqui será a aplicação na área dos cosméticos, mas podemos pensar nesta tecnologia para aplicação noutro tipo de área. Pronto. Para avaliar o perfil da libertação da vitamina E, eles fizeram in vitro, não fizeram in vivo. O que eles utilizaram foi um etanol 80% numa solução mediadora de recepção e perceberam que a libertação da vitamina E ao longo do tempo é influenciada pela utilização ou não de um crosslinker nas paredes das microcápsulas, na formação das microcápsulas. Sendo que o crosslinker, neste caso, das vitaminas, ou as microcápsulas sem o crosslinker, assim é que está certo, a vitamina era totalmente libertada após 15 minutos, ou seja, nós não tínhamos aqui uma libertação controlada ao longo do tempo, porque de facto, mal se colocava as microcápsulas em contacto, em 15 minutos toda a vitamina era libertada, e esse não é o objetivo. Com o crosslinker, o tempo de libertação é estendido e mais controlado, e vê-se nos gráficos, e mais controlado, por isso o que eles fizeram foi mesmo fazer um estudo da influência direta que o crosslinker tinha nas ligações com as microcápsulas, neste caso provavelmente seria com o quitosano, que é o polímero que eles usam para fazer a microcápsula, e perceber de que forma é que a vitamina E estaria relacionada, a libertação da vitamina E relacionada com esse crosslinker. Por outro lado, temos aqui então as nanofibras de PLA. Neste estudo, avaliaram o efeito da adição de nanotubos da Loisite para a libertação de fármacos. Mas neste caso, um bocadinho diferente das anteriores, portanto, também é um material diferente, neste caso estamos a falar de nanofibras, não é? Mas o que eles avaliaram, para além da libertação de fármacos, foi também o desempenho mecânico das membranas, também por ter outro tipo de aplicação que não os anteriores, não é? E verificaram que in vitro as nanofibras produzidas em dois tipos de pH diferentes, eles controlaram também o pH, perceberam que a libertação da amoxicilina, neste caso era a amoxicilina que estava como um agente ativo que estava a ser integrado neste sistema de fibras, perceberam que dependia diretamente da composição das amostras.
Ora, se utilizássemos amostras de PLA com amoxicilina, a libertação acontecia rapidamente, ou seja, havia uma explosão inicial que era bastante evidente e a amoxicilina era totalmente libertada. Ou seja, durante as primeiras horas nós ficávamos sem fármaco, não é? Quando misturávamos então os nanotubos da Aloe-Zip, o que acontecia é que a quantidade de amoxicilina que nós tínhamos presente nas nossas amostras ia sendo libertada ao longo de 24 horas. Ou seja, isto mostra que, de facto, o substrato que nós utilizamos nestes sistemas de libertação controlada tem uma tendência muito grande no controle que nós temos da libertação do agente ativo. E isso é uma das coisas bastante mais importantes neste tipo de sistemas. Passando agora para o tema de wound dressing e focando mais uma vez aquilo que eu disse anteriormente. Estes temas que vou falar aqui podem muito bem ter também um sistema de libertação de substâncias incluído, ok? Pronto. Este primeiro, vamos falar deste primeiro, são nanofibras de titânio e PVA. Neste caso, eles utilizaram nanofibras de PVA, titânio e spectrinina de seda, e foram obtidas por eletrospinning e mais tarde funcionalizaram com tetraciclina, também um antibiótico de largo espectro, para o potencial tratamento e cicatrização de feridas. Desculpem. Pronto, o que fizeram foi um ensaio de viabilidade celular primeiro, que é preciso perceber, uma vez que estamos a falar de um penso, por assim dizer, se realmente tem compatibilidade celular, e fizeram um ensaio de viabilidade celular e perceberam que ao fim de 3 dias existia cerca de 75 a 102% de viabilidade celular e ao fim de 7 essa viabilidade era incrementada. Sendo que as fibras contendo tricina de seda foram aquelas que mostraram maior potencialidade nesta questão da viabilidade celular dos substratos. Ou seja, nós temos mantos de nanofibras com excelente viabilidade celular. Isto o que é que quer dizer? Que quando colocarmos sobre a ferida, nós vamos promover a proliferação celular e a adesão celular que é requerida. Para quê? Para que haja uma boa cicatrização à volta da ferida e sobre a ferida, que é isso que nós queremos que aconteça. E, por outro lado, tem também ótimas propriedades de difusão, que também é importante quando temos uma ferida aberta, devido aos fluidos que são criados. Por outro lado, temos também aqui nanoestruturas de melanina e óxido de titânio, que foram combinadas, neste caso a melanina e o óxido de titânio, com um manto de nanofibras, desta vez de TCL, e seguiram duas estratégias. A primeira, em que eles utilizaram os mantos de PCL e criaram nanoestruturas de melanina e TiO2 sobre esse manto, era utilizado como uma espécie de recarga do manto de nanofibras, e por outro lado, a outra abordagem em que eles utilizaram a melanina e a TiO2 como um agente de revestimento desse manto de nanofibras. E o que eles pretendiam era perceber o potencial para a área do wound dressing destas duas abordagens. E perceberam que, de facto, tanto uma como a outra tinham excelentes propriedades, sendo que o manto em que foi utilizado a melanina e a TiO2 como revestimento, ou seja, foi funcionalizado posterior ao desenvolvimento do manto, apresentou uma elevada capacidade de retenção de água, que é necessário no controle das chulates, por exemplo, e elevada atividade bacteriana, assim como a bioatividade que nós pretendemos, também falámos anteriormente, para fazer a proliferação e adesão celular no local da ferida. Por outro lado, e por último, relativamente ao wound dressing, temos aqui um caso em que foi utilizado neste caso é mais um tecido de seda, em que utilizaram também para o wound dressing, como sendo à funcionalização desse substrato de seda com nanopartículas de ouro. Para quê? Para também implementar o sistema de libertação
controlada de antibióticos, ou seja, nós temos aqui as duas propriedades, uma que falámos antes, com o sistema de liberação ativo de substâncias, e temos também a questão do home dressing. E perceberam que os resultados que apresentaram com o ouro diminuem significativamente a dosagem, a libertação do antibiótico. Isto é ótimo para controlar as dosagens de antibióticos que as pessoas tomam, que às vezes é um bocadinho mais complicado os agentes de saúde conseguirem controlar essas dosagens. E por outro lado também tinha uma excelente bioatividade, ou seja, proliferação e adesão celular na zona da ferida. Passamos então à parte dos scaffolds, como eu falei anteriormente, dando o exemplo dos stents. Começamos por este caso, que é bastante interessante porque usa uma técnica bastante antiga, têxtil, a técnica de braiding. E o que foi estudado foi perceber a influência desta técnica e da sobreposição de camadas, temos várias camadas de estruturas encansadas, na proliferação, distribuição e morfologia, neste caso do colagênio, que foi o material que foi utilizado para o crescimento, neste caso, de células mesenciais do tronco. Daqui, eles perceberam, realmente os investigadores perceberam que a tecnologia da sobreposição de camadas é bastante vantajosa para o desenvolvimento de scaffolds, uma vez que apresentou resultados excelentes no caso da proliferação e migração celular, assim como teve uma ótima resistência mecânica. Por exemplo, quando estamos a falar de ligamentos, nós temos que pensar muito bem sobre a resistência mecânica do scaffold que vamos desenvolver, porque de facto existe uma série de parâmetros a nível mecânico que é necessário cumprir, muito para além daquilo que é a bioatividade e a proliferação celular. Se conseguirmos conjugar as duas, é incrível, porque de facto conseguimos, um dos grandes problemas no caso dos ligamentos é que nós conseguimos substituir por excertos, mas não conseguimos que haja um crescimento celular na zona do excerto. E muita gente acaba por não conseguir de facto recuperar a 100% das lesões, porque falta ali matriz para suportar o ligamento. Por outro lado, temos também a questão aqui embaixo, do colagênio TCL, em que eles usam um sistema core-shell poroso. Neste caso, lá está, como eu estava a falar anteriormente, eles tentaram mimetizar a matriz celular. E é mesmo por isso que eles escolheram um sistema core-shell poroso, né, que favorecesse a infiltração celular e também a produção de matriz celular ao mesmo tempo, e também que ajudasse na resistência, na estabilização mecânica. Este caso aqui é mesmo para a aplicação em tratamento de ligamento, neste caso do ACL. O scaffold deste trabalho continha um core de colagênio tipo 1, que estava dotado com proteoglicanos, ou glicosamiноglicanos, e como shell o PCL, que foi produzido por eletrospinning. Perceberam que com esta matriz conseguiam atingir o módulo de elasticidade do ACL humano, enquanto que o núcleo de colagênio promovia o crescimento e a proliferação das células de tronco mesenciais, que são bastante importantes para a questão da produção de matriz no local da lesão. E assim vai, para além de dar um suporte na zona de lesão, vai também promover o crescimento celular naquela zona, que é um dos maiores problemas neste tipo de lesões. Por último, na área do scaffold, temos então um sistema desenvolvido também por eletrospinning para a substituição do tecido da córnea. Eles neste caso utilizaram colagênio e PVA também. A utilização do PVA neste sistema permitiu melhorar as propriedades mecânicas e mostrou haver uma resistência muito próxima ao tecido natural da córnea, que também é algo mais complicado de se atingir. Foi ainda feito um estudo de crescimento celular e proliferação. Quando falamos de sistemas in vivo, temos sempre que ter esse tipo de cuidado, fazer esse tipo de ensaios, e que de facto teve resultados excelentes da proliferação, tanto para as células epiteliais da córnea humana,
como para os queratócitos humanos, duas células utilizadas normalmente neste tipo de aplicação. Passando então para pelas estruturas de proteção. Eu trouxe um bocadinho aqui, não está diretamente ligado à área da saúde, mas achei importante mostrar outros exemplos também, principalmente de degradação de agentes químicos e biológicos que infelizmente cada vez mais vão estar expostos. Neste primeiro paper que temos aqui é um desenvolvimento daqui do grupo, em que temos tecidos de junta funcionalizados com nanopartículas de óxido de cálcio e de sílica, assim in situ, em que acabou por mostrar um substrato multifuncional. Para além de ter atividade antibacteriana, proteção contra raios ultravioleta, mostrou também conseguir uma capacidade fotocatalítica na degradação de azul-metileno. Desculpa. O azul-metileno é um corante. Nesse caso é um dos corantes utilizados para este tipo de ensaios de atividade fotocatalítica pela sua reação de mudança de cor. Aqui é mesmo para estudarmos a reação fotocatalítica do sistema. Por outro lado, também aqui, neste caso, temos alguns, o professor Raul, por exemplo, está envolvido neste trabalho, em que temos um substrato de nylon que tem com ou sem tratamento, neste caso de plasma, funcionalizado por revestimento e unção simples, com kitano e nanopartículas de cálcio, e que mostraram excelentes propriedades antibacterianas, tanto para bactérias gram-positivas como gram-negativas, diminuindo a unidade de unidades formadoras de clónica em cerca de 80% a 70%, respectivamente. Ou seja, nós temos aqui uma solução, neste caso, mostrou ser uma solução bastante eficaz para, por exemplo, a aplicação em máscaras, por exemplo. Estamos agora a falar nesta questão, toda a gente, todos precisamos utilizar máscaras, e isto é uma excelente solução para a incorporação em máscaras. Por outro lado, temos então aqui um outro sistema, neste caso um nanocompósito fibroso, que é composto por grafeno, que foi desenvolvido por UXIN, e há a redução química de fibras de óxido de grafeno. Posteriormente a isso, funcionalizado com um MOF. Neste caso, utilizou-se este sistema para fazer a decomposição de um agente, um estimulante de agente químico de guerra, o DMNT, em que, neste caso, o MOF, que tem excelentes propriedades contra agentes químicos de guerra já, mostra a sua atividade contra este componente. No entanto, utilizando o grafeno e o óxido de grafeno, que são termosensíveis, nós conseguimos que essa decomposição passe de 3,4 minutos para 1,6 minutos sob a radiação de luz. Ou seja, há aqui realmente um aumento da eficácia deste sistema na degradação do agente químico pela introdução destes dois componentes que são sensíveis à radiação solar. Por fim, passamos então para a questão dos sensores, também bastante importantes na área da saúde e que também podem ser incorporados em todos os sistemas anteriormente vistos, libertação de substâncias, o undressing scaffold ou estrutura de proteção. Neste primeiro caso, foi feito um estudo que apresenta uma abordagem para a monitorização da respiração durante o sono, sem contacto, sem qualquer contacto, é só uma câmara de medição térmica infravermelho que acaba por monitorizar a respiração durante o sono das pessoas, incluindo toda a postura que a pessoa tem durante o sono, se é controlada, se é descontrolada, se está escuro, se não está, e faz a extração automática daquilo que pretende, que é de facto a respiração, pela detecção da temperatura e do movimento só que a pessoa tem durante o seu sono. Pronto. Por outro lado, temos então aqui uma banda flexível que foi estudada essencialmente para desportos de precisão, neste caso para tiro ao alvo, desportistas para tiro ao alvo, e
O grande objetivo é, então, controlar a respiração e a frequência cardíaca, que vai ter uma influência direta na performance destes desportistas, neste caso da tiro ao alvo. E o que eles usam é um tecido inteligente, que é bastante discreto, esta bandazinha que se vê aqui, e ele consegue detectar os desvios da respiração e os batimentos cardíacos dos seus utilizadores e perceber se a falha no alvo que eles tiveram foi devido a essa anomalia de batimentos cardíacos e respiração. Isto é utilizado para atletas de competição, mas pode muito bem ser adaptado a outro tipo de soluções, principalmente a pessoas que têm normalmente problemas de coração, por exemplo, para detectar alguma arritmia ou outro tipo de patologia. Por último, temos então o caso dos vasos sanguíneos, que é bastante interessante. Aqui o que é apresentado é um sensor para monitorização do fluxo sanguíneo sem fios, sem baterias. A única coisa que é utilizado é um sistema de radiofrequência, tipo o hashtag RFID, e o que é muito utilizado para a utilização em pós-cirurgia, para controlar o pós-cirurgia. Neste caso, devido às suturas que são feitas em vasos sanguíneos, por exemplo. A monitorização é conseguida, então, através do acoplamento por radiofrequência, e este dispositivo é feito com materiais biodegradáveis e por isso fica lá durante algum tempo posteriormente à cirurgia, mas acaba por ser degradado e expelido pelo corpo no fim de alguns minutos. Passamos então à parte das estratégias de desenvolvimento. O que é que será abordado neste ponto? Neste ponto vamos então tentar perceber de que forma é que nós podemos desenvolver as tecnologias que vimos anteriormente. Começando pelo sistema de libertação controlada, os materiais fibrosos com a capacidade de libertação de substâncias ativas já têm revelado bastante importância, tanto na medicina como em outras áreas. Os principais requisitos que nós temos, então, pensando na parte antibacteriana, claro, ser permeável, biocompatível, não tóxico, se estivermos a falar de implementação em sistemas vivos, não pode ser tóxico. Uma difusão controlada, claro que nós queremos que a libertação seja controlada ao longo do tempo e que não seja imediata, nos primeiros 15 minutos. A resistência ao desgaste, claro que essa resistência ao desgaste, estamos a falar que realmente temos sistemas de libertação controlada que não sejam exigidos pelo desgaste ou pela abrasão, porque existem alguns sistemas de libertação que são por abrasão, os estímulos são infinitos e podem ser variados, mas alguns deles, quando estamos a falar de técnico ou o que for, não precisamos que tenha aqui o desgaste. Uma atuação precisa, claro, e ser seletivo. Quanto a materiais, existem muitos outros, só alguns que podem ser interessantes. Os fatores de crescimento podem ser bastante interessantes. Se estivermos a falar, por exemplo, de um sistema de libertação para a questão dos ligamentos, por exemplo, se não estivermos a falar de um scaffold, mas tivermos só um sistema de libertação que faça a libertação nos fatores de crescimento naquela zona e que promova a proliferação celular, nanopartículas, fármacos, óleos essenciais, biopolímeros, microcápsulas, entre outras. Relativamente aos métodos de funcionalização, como eu disse, os estímulos para a libertação controlada podem ser imensos. Aqui estão alguns: pH, temperatura, irradiação, potencial de oxidação, muitos outros. Que métodos é que podemos utilizar? Podemos utilizar os métodos de deposição, em que utilizamos revestimentos, que pode ser um exemplo, é o spray coating, mas existem outros, nice coating, o deep coating e sport. A polaragem também, que já não é tanto na ótica dos revestimentos, mas sim mais uma impregnação. A encapsulação de materiais em microcápsulas, de lipossomos, micelas e emulsões que podem ser aplicados sobre os substratos através das técnicas de deposição. Ou, por outro lado, fazemos então aqui produção de fibras, de vários tipos de fibras outras,
Coreshell, nanofibras ou microfibras, sendo que dentro das nanofibras podemos ter facilmente fibras Coreshell e fibras outras, e das microfibras igual, que também podem estar funcionalizadas com sistemas de encapsulação por estes métodos de funcionalização. E por fim, fazemos produção de estruturas, neste caso estamos a falar mais de estruturas 3D, extrusão, impressão ou entrançamento, existem outras, estou só aqui algumas de exemplo. Para o home dressing, temos outros requisitos que não temos anteriormente nos sistemas de hidratação de substâncias ativas. Claro que, se quisermos acoplar os dois sistemas, temos que ter em atenção ambos os requisitos, ok? E ambos os materiais. E é necessário que sejam compatíveis. Neste caso, os requisitos não podem chocar um com o outro, senão façam a não ser possível de o fazer. Pronto, relativamente ao bond dressing, um dos requisitos mais importantes é a questão do swelling, é bastante importante. A questão da permeabilidade e da absorção do estudato também. O controle da umidade e a questão da solicitação celular, como já vimos anteriormente. Relativamente aos materiais, muitos destes materiais acabam por bater também nos materiais que já foram anteriormente mencionados para a licitação de agentes ativos, mas mais uma vez os biopolímeros, bastante importantes aqui, os hidrogéis. Se estivermos a falar de fibras, se calhar aqui mais na área das nanofibras e das microfibras, nós podemos estar a falar de outros tipos de substratos, e os hidrogéis são bastante utilizados também. A utilização de agentes bioativos incorporados nesses hidrogéis ou nas nanofibras, entre outros. Relativamente à funcionalização, como é que nós podemos chegar então a este tipo de sistema? Por desenvolvimento de mãos por eletrospinning, neospinning ou wet spinning, vimos alguns exemplos nos trabalhos já mencionados. Nestas fibras podem sempre ser funcionalizados posteriormente à sua produção ou antes da sua produção nas soluções. E posteriormente falamos aqui das técnicas de deposição por lavagem, esgotamento ou deposição in situ. Temos também a manipulação da secção transportada pelas fibras, também, como já falei anteriormente, que podemos ter diferentes tipos de fibras docas, em estrela, texturizadas, em Coreshell, e isso podemos sempre associar aqui à produção das fibras, que têm métodos de produção diferentes. E depois, a nível de estruturais, o knitting, ou weaving, ou até o braiding, para conseguirmos chegar a uma estrutura 3D. Relativamente aos scaffolds, o princípio básico da engenharia de tecidos é o desenvolvimento de alternativas biológicas, é para isso mesmo que os scaffolds servem. Relativamente aos requisitos, falamos sempre na biocompatibilidade, na biodegradabilidade, certo? Nas propriedades mecânicas e estruturais, porque estivemos a falar da substituição de algum sistema ativo ou vivo, neste caso do ser humano, temos que ter sempre em consideração as propriedades mecânicas e estruturais do excerto que vamos implantar, a porosidade, a densidade fibrosa, dependendo do local onde vamos implantar sempre. A questão do transporte. Porquê que eu coloquei aqui o transporte? Porque normalmente, e a tendência na saúde e bem-estar, é mesmo termos aqui a libertação controlada também nestes scaffolds de substâncias ativas, não só fármacos, mas outros tipos de substâncias que promovam a recuperação mais rápida do paciente e, claro, a adesão celular pelas razões que já mencionei. Relativamente a materiais, chamo a atenção aqui para os fatores de crescimento, que são bastante importantes na questão da proliferação celular, a questão das proteínas e dos fármacos também, mas podemos também ter biomarcadores para facilmente conseguirmos, nós, não, mas os agentes profissionais de saúde, conseguir facilmente detectar o local onde está o scaffold nas consultas de acompanhamento. Relativamente aos métodos de funcionalização, mais uma vez temos a questão da produção de fibras, com diferentes técnicas, não vou detalhar mais.
a questão da deposição, que também podemos ter funcionalização com determinadas partículas antes ou depois da produção de fibras, sendo que quero chamar a atenção que aqui na produção de fibras nós podemos já ter fibras com capacidades funcionais, já funcionalizadas com determinados materiais, e posteriormente ainda dopar com a questão da deposição de outros materiais sobre o manto. A questão da manipulação da secção transversal e a produção de estruturas, sendo que aqui esta técnica de braiding, que é muito conhecida na indústria têxtil, é muito utilizada nesta questão dos scaffolds. Relativamente às estruturas de proteção, todo tema de proteção individual deve ser considerado, mais ainda nesta questão da pandemia, que teve um foco muito grande nesta altura da pandemia. Relativamente a requisitos, hidrofobicicidade, atividade antibacteriana, atividade antifúngica, vírica, gestão de umidade, conforto. O conforto é um dos pontos que eu vou dar mais ênfase, porque de facto uma das grandes queixas profissionais de saúde durante esta pandemia é que de facto os EPIs não eram nada confortáveis. É um dos pontos que eu acho que vale a pena explorar. A resistência mecânica, gestão da porosidade e toxicidade. Claro que na questão das estruturas de proteção nós não estamos com as estruturas de proteção, a maioria delas não está diretamente em contacto com a pele, mas também temos que pensar na questão de lavagens e desinfecção destes EPIs e pensar para onde irá essas lavagens, se realmente houver degradação ao longo do tempo. Temos que pensar nessa parte da toxicidade também. Relativamente a materiais muito utilizados na área das estruturas de proteção neste momento, óxidos metálicos, o grafeno, biopolímeros, extratos naturais pela sua atividade antibacteriana, antifungicida, o que for, e as nano e microfibras bastante utilizadas no caso das máscaras, por exemplo. Relativamente aos métodos de funcionalização, mais uma vez, produção de fibras por elétron, melt ou wet spinning. Depois temos também a questão mais tradicional e que já existe na indústria têxtil em grande escala, as metodologias knitting, weaving e braiding. A deposição, e neste caso por transfer, esgotamento por lavagem para transição de inovação disponíveis na indústria têxtil e a produção de estruturas. Relativamente aos sensores, os sensores têm uns requisitos um bocadinho mais diferentes daqueles que foram apresentados anteriormente. Porquê? Porque precisamos de um tempo de resposta, isso sem dúvida. Se estivermos a falar de implantação em vivo, tem que ser biocompatível. Ultra fino flexível, leve, porque não se pretende que se sinta o sensor quando está a ser utilizado, por isso precisa ser o mais discreto possível. Isso tem a maior tendência neste momento, até porque se fala, mesmo na medicina, na saúde e bem-estar, fala-se essencialmente dos nanorobôs ou nanosensores, por isso o mais flexível, ultra fino e leve possível. Relativamente às propriedades mecânicas, também muito importantes, a capacidade de reutilização desses sensores, ou seja, o tempo de vida desses sensores é muito importante, e a durabilidade. Relativamente aos materiais, mais uma vez, o grafeno e os CNTs, os fios condutores, os metais, que têm capacidades condutoras, alguns metais bastante interessantes, a conjugação com polímeros condutores, por exemplo, de metais com polímeros condutores, os nanowires de prata, que também têm vindo a ser muito utilizados, e outras nanopartículas como o cobre e o níquel, que têm sido bastante utilizados. Relativamente aos métodos de funcionalização, aqui um bocadinho mais diferente daquilo que estávamos habituados a ver nos outros pontos, temos o screen printing, o transfer e o roll-to-roll. Estes são mais conhecidos e existem na indústria têxtil, e a deposição, no caso do tratamento de floragem também. Depois temos a questão da produção das estruturas. O que é mais utilizada é a litografia, a fotolitografia ou a litografia por feitos eletrónicos ou raios-x, mas também é utilizada em impressão 3D e o inkjet. Finando este processo, vamos então passar ao caso do Protect Slip,
foi um projeto desenvolvido no seio do grupo Fibernamics, que terminou no final do ano passado. Vamos ver então, começar aqui por o porquê do desenvolvimento deste projeto. Este projeto surgiu pela necessidade que havia de combater esta questão dos distúrbios de sono. Cada vez mais pessoas são diagnosticadas com distúrbios de sono e, como podem ver e se prestarem mais atenção, temos aqui alguns pontos que já foram identificados anteriormente por todos aqueles fatores controláveis que nós vimos anteriormente, que só o sono por si só tem um efeito bastante grave nestes pontos de acidentes vasculares, excesso de peso, pressão elevada, o que for. Segundo um estudo feito em Harvard, dormir menos de 5 horas por noite aumenta o risco de morte em cerca de 5%, ou seja, é um fator que realmente nós temos que ter em consideração. Depois, se pensarmos um bocadinho no impacto socioeconómico que este distúrbio de sono tem, 70% das pessoas com fadiga, com problemas de sono, são mais potentes a acidentes. Já para não falar das doenças, 48% são diabéticos, 77% são obesos, têm mais acidentes automobilísticos, há perdas de produtividade, ou seja, tem um grande efeito realmente a nível socioeconómico. Assim, o que parâmetros é que nós vimos que poderiam afetar o sono? Nós fomos buscar os 5 sentidos, porque de facto todos eles podem afetar o sono. Focámos essencialmente no tato e no olfato. No tato, porque vamos falar de estruturas de compressão e de micromassagens, ou seja, através do toque que é sentido. E depois, pelo olfato, focamos no sistema de libertação de substâncias ativas, neste caso do óleo essencial de lavanda, que alguns estudos dizem ter diminuição da frequência cardíaca e da pressão sanguínea. Então, como é que nós realmente detectamos estas oportunidades e desafios nesta área? Pensando sempre que os processos físicos, visuais, térmicos, de pressão e táteis têm uma influência direta no conforto ou desconforto do consumidor e perceber realmente os pontos que poderiam afetar o sono deste consumidor, e foi onde nós nos quisemos focar mais. Como estratégia de desenvolvimento, o objetivo é então desenvolver uma linha de vestuário multifuncional para a prevenção e tratamento de distúrbios de sono, para pessoas com distúrbios de sono enquanto tentam dormir ou estão a dormir, como focar em determinados pontos, neste caso na gestão de umidade e termorregulação, na compressão direcionada, libertação de substâncias ativas e micromassagens, como portanto sempre aqui pelos 6 técnicos. Como eu falei, já vou passar. Então, relativamente à termorregulação e gestão de umidade, qual foi a linha levada a cabo? Foram testadas várias bases diferentes de algodão, biocel, mobile, e feita uma conjugação destas bases com também fio e elastano, comparando sempre com uma amostra de mercado, neste caso da Under Armour, constituída por poliéster e mobile. Posteriormente a isto, foi feita uma análise de relevância, neste caso colocou-se o nível 5 com maior relevância e o nível 1 com menor relevância, em que distribuímos os ensaios de caracterização destas malhas nestes níveis para conseguirmos no final detectar aquela que realmente cumpria melhor esta questão da termorregulação e da gestão de umidade. Posto isto e chegando a 3 substratos finais, o algodão e o biocel, foi feito então um ensaio de manequim técnico com estudos da variação da temperatura, em que foi utilizada uma potência igual a 50 watts por metro quadrado. Esta potência é a potência normalmente utilizada quando queremos estudar a taxa metabólica em repouso dos seres humanos, e o que foi feito então foi a análise do isolamento térmico. O biocel, neste caso, foi escolhido por ser aquele que mostrou o menor isolamento térmico, isto porque as pessoas com distúrbios de sono normalmente têm algumas dificuldades em adormecer, porque não conseguem baixar a temperatura corporal até à temperatura ótima para entrar
no período de latência, e por isso foi escolhido o LeoCell para conseguir promover esta regulação da temperatura corporal. Relativamente à libertação de substâncias ativas, foi escolhido então o óleo essencial de lavanda. Neste caso, utilizamos uma base aquosa sem temperatura e só com agitação magnética, e foi introduzida num substrato LeoCell pela técnica de esgotamento ou de solarvagem. Mais uma vez, eu disse LeoCell porque foi aquilo que realmente escolhemos. Tentámos várias concentrações, 1 e 2 foram escolhidas para os testes finais, mas tentámos também diferentes substratos. Foi feita a resistência às lavagens até 10 lavagens e posteriormente até 30. Utilizou-se o VVIS e o FTIR para fazer análise antes e após lavagens das amostras e conseguimos detectar aquela que melhor comportamento tinha após lavagens para fazer a quantificação do óleo por GCP. E foi isso mesmo que fomos fazer e estudar, e percebemos que após as lavagens os agentes ativos do óleo essencial, o linalol e o acetato linalil, continuavam presentes na nossa amostra. E que após 30 lavagens, no 2%, a diminuição é mais evidente, acontece, mas acaba por termos lá ainda uma concentração bastante grande dos compostos ativos, sendo que na de 1% essa diminuição nem é praticamente detectada. Relativamente à compressão direcionada, orientalmente direcionada, como é que nós fizemos este estudo? Neste estudo, este desenho foi conseguido pela avaliação dos trigger points, já muito conhecidos por terapeutas, fisioterapeutas, e também pela técnica de kinesiologia, em que foi feita então a introdução dos trigger points num modelo, assim como as forças compressivas e as direções das forças compressivas em que nós pretendíamos que estivesse para fazer o desenvolvimento do produto final. Neste caso também foram testadas várias composições, vários fios de elastano e várias estruturas, e feito estudo da influência dos elastanos composição e estrutura, em relação a quê? Em relação à energia absorvida, tanto na orientação, na orientação das colunas como das fileiras, e o grande objetivo era que nós tivéssemos a menor energia absorvida para termos a maior recuperação elástica possível, porque nós pretendíamos realmente que houvesse compressão, mas que depois de haver uma determinada tensão, essa compressão se mantivesse ao longo do tempo. Aqui alguns dos resultados que obtivemos. Relativamente às micromassagens, neste caso também fomos percebendo em relação à história de compressão o que é que acontecia em relação às técnicas de kinesiologia, e fomos explorando um bocadinho também aqui as técnicas corporais já convencionalmente utilizadas no relacionamento físico e mental, em que selecionamos a eflopage e a petrissage para o desenvolvimento de técnicas tridimensionais para micromassagem. Foram feitos diferentes estudos em que foi selecionada aqui esta estrutura. Nesta estrutura, este desnivelamento que temos aqui é mais baixo do que nas pontas, é para acompanhar a zona dorsal do homem. E foi feito um estudo de compressão para percebermos a recuperação destas estruturas ao longo do tempo, em que foi simulada o peso em newtons da área dorsal do homem e pressionado sobre a estrutura durante 10 ciclos, onde foi feito o estudo da recuperação, claro, ao fim desses 10 ciclos, e também medida a estrutura no tempo zero, ou seja, antes do ensaio, após o ensaio e após 1 hora de ensaio, havendo praticamente a recuperação imediata da estrutura. Os produtos finais que obtivemos foram estes. Neste caso, quero chamar a atenção que a ideia da libertação de substâncias ativas, por exemplo, será para colocar PETs nesta zona ou na zona dos punhos, e isso é personalizado para cada consumidor. E também a questão das estruturas de compressão, com as zonas de compressão de kinesiologia a fazer aqui o juntamento nos trigger points,
que foram selecionadas anteriormente. E era isso que tinha para hoje, para mostrar, para vos mostrar. Eu espero que tenham gostado. Se tiverem perguntas, mais tarde podemos discutir um bocadinho. Obrigada. Muito obrigado, Inês. São excelentes exemplos de como inovar nesse setor. No entanto, é importante também perceber quais os apoios financeiros e que empresas podem concorrer para promover essa mesma inovação. Damos, por isso, as boas-vindas ao presidente do Sistema Regional de Inovação do Vale do Ivaí, Tiago Ribeiro. Bem-vindo. Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Conseguimos ouvi-lo, Gostaria Tiago. de confirmar aqui. Eu não sei se o meu áudio está saindo para vocês. Conseguimos ouvi-lo perfeitamente, Tiago. Maravilha, Ricardo. Muito obrigado. Primeiramente, uma satisfação estar aqui. Eu gostaria até de compartilhar a minha tela. Deixa eu ver aqui. Ah, já está aqui, né? Maravilha. Pessoal, então, muito prazer estar aqui. Você recebeu o convite para poder falar um pouco sobre acesso a recursos à inovação. É sempre importante lembrar que todo empresário, todo empreendedor, ele tem diversas formas de conseguir o acesso, né? E nós vamos falar aqui algumas delas, né? E como que funciona, como que é a dinâmica disso tudo no Brasil. Tá? Então, como que a gente tem acesso aos recursos financeiros de fomento e de investimento para o incentivo da inovação? Então, existem alguns mecanismos que ajudam o empreendedor, o empresário, a conseguir esses recursos. Algumas formas, né, desses recursos vêm de maneira sutil, não diretamente no caixa da empresa, para que a empresa possa fomentar as atividades de pesquisa e desenvolvimento. Mas você pode encontrar como incentivos fiscais, alguns fundamentos da legislação, tanto municipal quanto estadual e federal, que possam fomentar a criatividade, a criação, né, e o desenvolvimento da inovação dentro da empresa. Como a Lei Rouanet, né, que também é um exemplo de lei federal que pode incentivar aí a criação, a arte e tudo mais, mas nós temos iniciativas locais também, como, por exemplo, lei do ISS tecnológico, que ajuda empresas da área de programação a desenvolverem soluções, né, na área de software. Existem também programas de fomentos específicos. Então, são programas capitaneados por algumas entidades que vão desenvolver trilhas de capacitação e treinamento, e no final, essa capacitação, esse treinamento dá a certificação de que aquele empreendedor, aquele empresário, ele está habilitado a conseguir, né, ele está habilitado a procurar alguma agência de fomento, por exemplo. Existem também editais e chamadas públicas feitas por fundações, governos e outras entidades, universidades, né, que ajudam, digamos assim, ao empreendedor, à equipe detentora de uma ideia inovadora, a conseguir algum recurso para fomento do seu projeto. E existem também alguns concursos e prêmios, né, como algumas trilhas, Centelha, como também o Sinapse, que ao final, né, dessa trilha toda, dessa participação, em qual o empreendedor leva o seu produto, a sua ideia inovadora, né, o próprio concurso acaba premiando as melhores propostas, as melhores ideias de inovação. Tá? Então, esses são basicamente os instrumentos por trás do acesso ao recurso. Aí nós temos os tipos também, né? Quais são os tipos de recursos acessíveis ao empreendedor, ao empresário?
Existem recursos que vão diretamente para o empreendedor. Nós chamamos aí o apoio direto, né? São recursos de apoio direto. Esses recursos, eles podem ser reembolsáveis, não reembolsáveis, ou ele pode ser feito através de recursos humanos. Ou seja, além de aporte financeiro, no formato de financiamento, que é o recurso reembolsável, você deve, né, o empreendedor deve fazer o pagamento disso depois, existe também o recurso não reembolsável, que é o caso quando vem aí as bolsas dessas fundações, dessas entidades de fomento, com recurso de fundo perdido, que faz com que o empreendedor preste contas, né, para a fundação que está apoiando a ideia, que está apoiando a inovação, mas não necessariamente tenha que devolver esse recurso. E também tem a forma de recursos humanos, que é quando alguma entidade ela fomenta o empreendedor através de quê? Através de outras pessoas, de cientistas, apoio técnico, consultores, mentores, engenheiros, pessoas da área técnica que pode ajudar o empreendedor a desenvolver o seu negócio. Nós temos também o recurso que faz o apoio indireto. Geralmente, esse tipo de recurso, ele é o que eu mencionei anteriormente como aquele mais sutil, que não vai diretamente no caixa da empresa para ele desenvolver o negócio. Esses são apoios desenvolvidos pelo poder público, em sua maioria, né? Tanto no âmbito municipal, quanto estadual, quanto federal. São incentivos fiscais, renúncias fiscais, né, através de leis, decretos ou programas de desenvolvimento específico. E, por fim, existe o acesso ao recurso no mercado mesmo, né, que é o capital de risco. Aí nós temos aí investidores anjo, nós temos o seed capital, venture e equity capital. São formas de conseguir recursos no mercado, né, na bolsa de valores, ou então com esses investidores anjos, como forma de potencializar o investimento, né, do negócio ou da ideia de inovação. Para entender melhor como é que funciona essa dinâmica, é interessante a gente apresentar aqui que, pelo tamanho do Brasil, pela sua dimensão tanto territorial quanto econômica, é importante nós entendermos que o acesso a esses recursos, ele se divide, né? Não existe uma hierarquia para isso. Eu estou querendo dizer que ele se divide entre as esferas locais, né? Municipal, a própria iniciativa privada, né? Tem aí um seu ecossistema que ajuda a fomentar ideias de inovação. Na esfera estadual também existem programas específicos e na federal também. Tudo isso está, né, organizado pelo arcabouço, pelo guarda-chuva dos ministérios. Então, nós temos aqui os Ministérios de Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior, temos o Ministério da Cultura, né, e o Ministério da Ciência e Tecnologia, Então, basicamente, tudo está, todas as formas de fomentos, agências, regulações, os bancos, a iniciativa privada, estão sendo orientados por esses ministérios. Na esfera federal, nós encontramos algumas entidades que podem aportar recursos, tanto direto e indireto de recursos humanos, para o empreendedor. Temos o BNDES, o FINEP, o CNPq e outros tipos de agências reguladoras e benefícios fiscais a nível federal, né, a nível nacional. Quando a gente olha, né, para o Paraná, que é o nosso estado, a nossa unidade federativa, então, a nível estadual, nós temos o BRDE, a Agência de Fomento do Paraná, a Fundação Araucária e a Lei Estadual de Inovação, né, que vem orientando aqui como que nós fazemos isso. Dentro da iniciativa privada, nós temos o CNI, a FIEP, o SEBRAE, entre outros que podem ajudar. E no âmbito municipal, a Lei Municipal da Inovação é o que norteia, é o que vai orientar as outras iniciativas. Tá? Quando a gente fala de financiamentos reembolsáveis, ou seja, né, aquele recurso reembolsável, nós estamos falando de fato de um empréstimo. Né? Então, como que o empreendedor ele tem acesso a esse empréstimo? Levando o seu projeto de inovação, levando a sua ideia, né, levando aí a sua nova tecnologia que tem que ser financiada para o BNDES, o Embrapi, para o BRDE, né, o próprio Sebrae Tech
tem também uma forma de subsidiar aí parte desse recurso, e para Fomento Paraná. Então, nós estamos falando aqui de financiamentos, são empréstimos que o empreendedor tem acesso para conseguir recursos e financiar a sua ideia de inovação. Quando a gente fala de recursos humanos, nós estamos falando de pessoa, de corpo técnico, de cientistas, engenheiros, mentores, consultores, pessoas da área técnica que o empreendedor, o empresário precisa para desenvolver a sua nova tecnologia. Aí nós temos o CNPq, que pode fornecer aí também o pesquisador para ajudar no desenvolvimento da ideia. Nós temos a IEL, que pode ajudar também em termos de estágio, de mão de obra, pessoas que possam ajudar o empreendedor a ajudar. Assim, né, eles são bolsistas financiados por essas entidades, né? O empresário não terá, assim, digamos assim, o ônus financeiro de contratar um engenheiro, de contratar, né, uma pessoa, um profissional técnico da área, porque ele tem acesso à bolsa através do CNPq e da IEL. Quando a gente fala de recursos não reembolsáveis, nós estamos falando de um aporte financeiro que vem por meio de edital, né? Vem por meio de edital, no qual a empresa consegue o aporte financeiro para desenvolver a sua tecnologia, não precisa devolver de volta para essa fundação, para essa entidade que forneceu o recurso, porém deve prestar conta em relação ao desenvolvimento do produto. Então, nós temos aqui o projeto Catalisa, nós temos o FINEP, a própria Prefeitura de Apucarana, da cidade de Apucarana, quando fez a Lei Municipal da Inovação, criou o Conselho Municipal da Inovação, e o Conselho Municipal da Inovação é responsável por fazer editais específicos para financiar ideias inovadoras, né? O Projeto Centelha, a Fundação Araucária, que é uma das mais conhecidas aqui na nossa região, o próprio Senai também tem. E, por fim, nós temos algumas entidades que ajudam a disseminar isso tudo, que ajudam a levar ao empreendedor esse tipo de informação através da promoção da inovação ou através do próprio networking em relação a essas entidades. Então, na região de Apucarana, nós temos quem aqui? Nós temos o Conecta Apucarana, nós temos também, a nível de Vale do Ivaí, o Sistema Regional do Vale do Ivaí, nós temos a Lei do Bem, temos a própria prefeitura, né, no caso de Apucarana, a prefeitura de Apucarana, envolvendo nisso, mas em outra cidade, a própria cidade pode se mobilizar para criar esses incentivos fiscais, e alguns eventos, né, que faz essa promoção, como o Vale do Ivaí Inova, é um evento que foi realizado ano passado, que tem por objetivo levar a inovação para o empresário e levar para o empresário a informação de como ele consegue aplicar isso dentro do seu negócio. Eu acho que o mais importante é a aplicação disso no negócio. Tá? Então, basicamente, pessoal, além dessas formas de apoio à inovação, existem ações pontuais, né, como a própria incubadora da inovação tecnológica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né, a incubadora, a UIT, né, a incubadora de inovações da UFPR, o próprio NIT, que tem aí a premissa de levar a inovação, né, tirar da academia, né, e fazer a transferência de tecnologia para as empresas, né, e além das demais aqui, né, o SRI, o SEBRAE, a Prefeitura de Apucarana e o Conecta Apucarana também, como um dos fomentadores aí da inovação e como um dos articuladores para que o empresário tenha acesso a recursos. Ok? Eu sou o Thiago Ribeiro e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Tiago. Temos ainda algum tempo para questões. Informamos que o chat já se encontra aberto.
Oi, Renato. Bom dia. Bacana a sua pergunta, né? A lei de software, ela é a mais conhecida no país. Então, ela é a mais fácil, assim, da gente lembrar na hora que vai dar um exemplo sobre leis de incentivos fiscais dentro da área da tecnologia. Mas existem outras, sim. Por exemplo, em Florianópolis, além da lei que a gente conhece como ISS tecnológico, existe também um incentivo fiscal dentro dos parques tecnológicos, tá? No qual empresas que desenvolvem hardware possam se instalar nesse parque tecnológico com isenção de IPTU, por exemplo, tá? Mas tudo isso são leis de incentivo. Cada cidade ela vai ter ali a sua forma de criar um projeto de incentivo fiscal, dependendo das vocações econômicas que tem dentro do município. Por isso que é importante fazer um mapeamento, primeiro, né, no município, antes de pensar na política pública. É importante atender às vocações, né? Agora, se a sua empresa ela precisa de um incentivo desse e na sua cidade não tem, acho que tem que colocar na mesa as diversas opções, né? E avaliar que caminho percorrer, se é viável ou não fazer a mudança, ou trabalhar de outra forma, ou articular aqui, junto com as entidades como Conecta ou SRI, a possibilidade de existir esse incentivo dentro na região. Né? Isso é importante levar em consideração. Obrigado pela pergunta, tá? Eu penso que agora seja para mim. Sim. Sim, na Europa já surgiram alguns produtos, principalmente máscaras, reutilizáveis com atividade antimicrobiana. Em relação à atividade viral, pronto, é uma pergunta assim, um bocadinho mais difícil de responder, porque nós, não sei se estará a falar da inativação do vírus ou se estamos a falar mesmo de morte do vírus, porque de facto já existem algumas soluções, uma até aqui em Portugal, desenvolvida pela Modelfa, que refere uma atividade antiviral, sim. A questão aqui é que, segundo alguns estudos que disponibilizaram, tem a inativação do vírus, não a 100%, mas sim, já existem alguns produtos, máscaras reutilizáveis, comunitárias nesse caso, com esta atividade antimicrobiana. Sim. Eu posso dar acesso às publicações sem problema. Eu posso deixar o meu e-mail aqui no chat e se me quiserem enviar um e-mail a pedir esse documento, eu posso enviar sem problema nenhum. Vou deixar aqui. Penso que receberam. Bom dia. Essa é a pergunta que todo empreendedor faz quando chega aqui com a gente no Conecta. Qualquer hora é hora de você buscar recurso financeiro para sua empresa ou para o seu projeto. O mais importante é a construção do projeto com o investidor, né? Então, se a gente está falando de um processo de incubação, como tem a incubadora tecnológica da UTFPR e tem a incubadora aqui do Conecta, se a gente está falando de incubação, preciso de financiamento para poder passar pela incubação do protótipo, né, do projeto e tudo mais. Aí tem várias frentes. Participar de editais de fomento da própria prefeitura, do Conselho Municipal da Inovação,
ou buscar esse recurso com o terceiro. E é um processo de venda. Você tem que convencer o investidor a apostar em você, tá? Então, se você me pergunta qual é o estágio, o melhor estágio é quando você precisa fazer os últimos testes do seu projeto, né? Ah, mas eu estou precisando de recurso financeiro para iniciar os testes. Então, assim, para cada estágio vai ter uma necessidade diferente, né? Se você precisa de um recurso financeiro para colocar no mercado, então todo um amadurecimento do seu negócio vai ser avaliado, né? Você vai fazer várias e várias apresentações para convencer o investidor a investir em você. Caso você esteja no início do projeto, ó, eu tenho uma ideia, está escrito aqui, muito bonitinho, né? Começo, meio e fim do meu projeto, objetivos, parte técnica, tudo certinho. Agora, está na hora de você convencer, então, as agências de fomento, os investidores anjo ou as outras entidades de que a sua ideia precisa de um subsídio mesmo, tá? Muitos deles vão seguir cronograma, através dos editais, tá? Infelizmente é assim, mas o tempo todo você deve avaliar se você vai precisar mesmo do recurso e convencer alguém a aportar o recurso na sua ideia. Então, basicamente, os estágios de investimento num projeto é o empreendedor que vai trabalhando aí para convencer também, ok? Agradecemos a todos pela vossa participação e relembramos que a próxima sessão é já no dia 13 de abril e será sobre transportes. Até já. Muito obrigado.